Sem demora, eu já quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, independente da limitação do vaso, mas assim foi da vontade de Deus. Eu me alegro quando o Senhor me chama, quando o Senhor arde a sua palavra em meu coração. Eu fico muito contente. Quando eu recebi o convite, eu confesso que dessa vez aí eu já tinha preparado algo e realmente continuou sendo isso. Então a gente vai ser fiel à palavra que Deus colocou ao nosso coração e vamos juntos lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Eu creio que muitos conhecem também. É uma das saudações ao qual o apóstolo Paulo ele faz ali em sua carta, e eu amo muito essas saudações de Paulo, que em quase todas as cartas ao qual ele escreveu, ele abre com uma saudação. E essa saudação é sempre uma saudação de encorajamento para a vida dos irmãos ao qual ele está longe. E hoje Deus colocou essa palavra no meu coração, um culto de cura e de libertação, mas uma palavra de encorajamento para a sua igreja, para os seus filhos, para os seus santos nesta terra. E diz assim a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai nosso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhar pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Amém? Essa foi a saudação ao povo de Colossos. Querido Deus, soberano Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença e da Tua palavra, ao qual já foi lançado, Pai, ao Teu povo, através, Senhor, da tecnologia. Mas nós sabemos que o Senhor alcança todas as vidas, Pai. Por isso, nesta noite, que o Senhor possa trabalhar ao nosso favor, para que a Tua palavra, Senhor, venha adentrar o coração de cada um que está ouvindo, assistindo, Papai, que está, Senhor, esperançoso pela Tua palavra, esperançoso por uma resposta, Pai. Que o Senhor venha adentrar no coração, Pai, da esposa, que está, Senhor, angustiada, que o Senhor venha entrar, Pai, na casa desta família, Senhor, meu Deus, que não tem mais recurso, meu Pai, e em nome de Jesus, entra com cura, com libertação, mas traga nesta noite, Senhor, a provisão através da Tua palavra, Senhor, meu Deus, porque nesta noite, ó Pai, nós sabemos, Pai, que a dúvida, Senhor, tem pairado, Senhor, meu Deus, e muitas vezes, Senhor, nós não temos confiado em Ti conforme devemos, ó Pai, porque o medo, Pai, ele tem rondado nossas vidas. Muitas vezes, Senhor, Papai, nós achamos que é incerto, Pai. Aquilo que o Senhor já decretou como certo em nossas vidas, nós ficamos com medo, Deus, e retrocedemos, paramos, não confiamos, duvidamos da Tua palavra. Mas que esta noite, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, meu Deus, venha passear, Pai, em cada lar que está, Senhor, das pessoas que estão assistindo, cada lar que está necessitado, Senhor, meu Deus, da Tua presença, da Tua glória, porque a Tua glória nos mudou, a Tua glória
glória nos sustenta. Por isso nesta noite, Pai, continua sendo conosco. Vai de encontro, Pai, à necessidade de cada família, de cada vida, Senhor. Prospera, Pai, aonde não tem condição, aonde, Senhor, já não existe, Pai. Senhor, a esperança, que a Tua palavra venha ser esta esperança, Pai, viva, Senhor, e eficaz. Aonde, Senhor, o medo, Pai, tem rondado, tem colocado, Papai, a situação de tribulação, Senhor, angústia no coração, que nesta noite o Senhor possa encorajar essas vidas, Senhor, a levantar a cabeça e crer em Ti, porque o Senhor é o único, Pai, que nos sustenta no momento das nossas fraquezas, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Pai. Por isso, Senhor, meu Deus, eu quero Te pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos agracia, Senhor, mais uma vez, Senhor, fala conosco, Senhor, prepara, Senhor, a terra do nosso coração para receber a semente da Tua palavra, Pai, e que ela venha, Pai, ser cultivada, Pai, e que o amor venha ser compartilhado entre nós, os irmãos, Senhor, porque muitos estão dando mau testemunho, Papai. Muitos, Senhor, dos Teus filhos nesta terra, Senhor, meu Deus, estão querendo defender o Evangelho, defender a Ti, e nós não somos juiz da situação. Nós somos, Pai, aqueles que estamos na terra, Senhor, para Te glorificar, para Te adorar, Senhor, meu Deus, e perdoar, amar, negar a nós para viver, Papai, para Ti. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor, a cada dia combater, Pai, um bom combate e alegrar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta palavra que Deus colocou no meu coração, eu confesso que muitas pessoas às vezes esperam uma palavra espinhosa, uma palavra dura, quando de repente já olha, poxa, o Juliano que vai trazer a palavra. E verdadeiramente nem sempre a palavra é só de espinho e nem sempre também é só de amor. A palavra de Deus, ela vem de acordo com a vontade dele para tratar as vidas e a situação ao qual está acontecendo no meio do seu povo nesta terra. Isso é o que conforta o nosso coração, porque muitas vezes nós esperamos que seja palavra ao qual vai nos massagear. E às vezes nós nos enganamos. Então eu quero dizer para você que dentro desta mensagem, o primeiro versículo, Paulo, ele está saudando os seus irmãos, como ele sempre faz em suas cartas. E na sua grande maioria, a sua saudação, ela vem de uma forma ao qual os irmãos não esperavam. E eu quero dizer para você que no início dessa carta, ele mesmo aprisionado, está cativo e está distante dos seus irmãos. E hoje nós também estamos distantes dos nossos irmãos. E confesso que algo que me chama a atenção é que em sua saudação ele ressalta sobre a oração. Estamos orando por vocês. E eu confesso aos irmãos, temos orado por aqueles irmãos ao qual nós estamos distante, aqueles irmãos que estão enfermos. Temos lembrado? Em sua saudação ele fala da importância da oração, orar pela igreja. E isso eu quero fazer com que você venha se lembrar do momento que você tirava para Deus. No dia de hoje, quanto tempo estamos tirando para Deus? Se nós somos igreja, não podemos andar despercebido. Se nós somos igreja, não podemos deixar de lado aquilo que agrada a Deus. Temos que nos apegar. Jejum, oração, cada situação ao qual nós estamos vivendo no dia de hoje, existe um porquê e um para quê também. Apóstolo Paulo, ele se encontrava preso, mas a glória de Deus permanecia com ele. Por que, irmão Juliano, a glória de Deus permanecia com ele? Você fala assim com tanta convicção. Porque simplesmente o cárcere não tirou
a presença de Deus da vida dele. Mesmo no seu cárcere, ele cumpria com o objetivo ao qual Deus tinha para a vida dele. Nessa altura do campeonato, ele já era um homem muito bem resolvido com a sua fé, com o seu Deus, e já sabia muito bem o seu objetivo. Por isso, em sua saudação, ele fala para os seus irmãos que a graça de Deus, o amor de Deus, permaneçam em vós. Estou orando por vocês. E se fosse para ver o contrário, era para a igreja estar orando por Paulo. Não que ela não estava orando, mas ele ressalta: estou orando. E o que ele nos ensina? Que mesmo no momento difícil de nossa vida, no momento de tristeza, é necessário orar. Muitas vezes você acha que você está fraco, mas se você olhar para o lado, tem pessoas mais fracas na fé do que você. É como você entrar no hospital com uma enfermidade, ou de repente com um braço quebrado, ou uma perna machucada, e você achar que aquilo é o fim do mundo para a sua vida. Mas quando você se adentra ao hospital, você começa a ver coisas piores, e você vê que aquilo que está acontecendo na sua vida é fichinha. Próximo daquele irmão que está com a perna amputada, aquele que vai entrar numa mesa de cirurgia e não tem a certeza se vai voltar. E é isso que eu quero dizer para você. Toda situação está no controle de Deus. Para nós entender um pouco mais desse homem bem resolvido com sua fé e muito usado por Deus, e conhecendo essa glória de Deus, ao qual ele é dependente somente de Deus, em toda a sua trajetória, a partir do momento que ele se depara com a glória de Deus, ele nos mostra que verdadeiramente não quer mais se afastar dele. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 3 diz assim: mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Quem era essa luz? A glória de Deus sobre a vida dele. No momento, na altura do campeonato, ao qual ele já achava que ia concretizar a sua própria vontade, mas a vontade de Deus era maior na vida dele. A caminho de Damasco, perseguindo os filhos de Deus que espalhavam e multiplicavam o evangelho, apareceu um facho de luz, ao qual deixou ele cego por 3 dias. E diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Ele pergunta. E Jesus diz: é aquele que você persegue, mas levanta-se, entra na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Essa mesma glória que cegou, depois de 3 dias a glória de Deus manifestou na vida dele novamente, e ele teve a sua vista restaurada e um pouco mais. Os seus olhos espirituais foram abertos, porque até então ele era soldado do inimigo, mas Deus estava no controle de todas as coisas, e ele sabia, como Paulo foi ensinado. Muitas vezes eu acho que o inimigo pensava assim: olha, esse daí é o meu melhor soldado, Saulo é o meu melhor soldado, persegue, mata, faz isso, faz aquilo. O inimigo estava contente. Só que esse mesmo homem que fez tudo aquilo por um tempo, quando a glória de Deus veio na vida dele, foi aberto os olhos espirituais dele, e aí ele começou a entender o Deus maravilhoso, esse Deus ao qual nós servimos. E eu pergunto para você: foi louvado aqui o que sua glória fez comigo? Você já perguntou algum desses dias
Deus, o que a tua glória fez comigo? Se nós olharmos para nossas vidas, a glória de Deus nos mudou. Mas será que nós permanecemos na vontade de estar na glória de Deus? O importante é isso, é você a cada dia querer a glória de Deus. A glória do Pai está na presença do Filho, do Espírito, glorificando a Deus, sendo a diferença nas vidas. É isso que você precisa entender, não somente no primeiro amor, mas nos dias de hoje, principalmente. O que a sua glória está fazendo comigo, Deus? Eu tenho, Pai, feito a tua vontade? Tenha fé. Do mesmo jeito que Saulo ficou lá 3 dias, quando ele foi cegado por essa glória, quando os olhos dele foram abertos, seus olhos espirituais, ele entendeu. Eu creio que durante esses 3 dias ele perguntava: meu Deus, o que eu fiz? E agora não vou enxergar mais? Será que isso vai ser para a minha vida inteira? E quantos de nós estamos perguntando o porquê dessa situação, a enfermidade, essa angústia em meu coração? Tudo isso tem tomado conta da minha vida, eu não tenho conseguido mais parar para louvar, para orar. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, descansa o teu coração em Deus, porque se Ele permitiu que Paulo ficasse 3 dias cego, é porque Ele estava já preparando algo na vida dele, para as coisas que estariam por vir. Hoje essa pandemia, tudo isso que está acontecendo, essas enfermidades, se eu falar para você, irmão, ninguém vai morrer, eu seria tolo. Pode ser que pessoas que você conhece venham a descer à sepultura, mas eu quero dizer para você, aqueles que Deus tem projeto para se concretizar nesta terra, pode até mesmo adquirir essa enfermidade, porque Deus está permitindo. Mas uma coisa é certa, essa enfermidade vai vir e vai embora, para que o nome de Deus seja glorificado. E sabe quando você vai entender o porquê dessa enfermidade? Quando essa pessoa que ficou enferma, ela estiver imune a essa imundícia que está contagiando o mundo, está matando. Eu me lembro que na minha infância eu ficava perguntando: mãe, eu já tive sarampo, eu já tive catapora? Porque é uma doença que quando a criança pega, ela não tem novamente, ela fica imune. E eu quero dizer algo para você que está perguntando a Deus o porquê dessa situação. Deus está falando aqui no meu coração nesse exato momento. Eu estou permitindo contrair essa enfermidade para que seja imune e leve a minha palavra ao meio de muitos. Mas isso não é para todos. Olha o que Deus está falando. Tudo está no controle das mãos do nosso Deus poderoso. Então hoje eu quero dizer para você: confie em Deus. Confie em Deus, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. É Ele que rege, é Ele que nos direciona. O que nós precisamos é orar sem cessar. Durante essa semana, no início da semana, eu estava trocando mensagem com um dos nossos irmãos aqui da igreja. E eu falava com ele: irmão, como que está a situação? Está tudo bem? Irmão, como que está o teu coração? E é uma pessoa que eu admiro muito, porque verdadeiramente Deus tem algo grandioso na vida dele. E ele me respondeu na mensagem assim: irmão, estamos na batalha, na luta, mas em tudo dai glória.
Eu não esperava receber essa resposta. Mas então eu comecei a entender a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração. Em tudo dai glória, em tudo adorai a Deus, nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos momentos ruins. Basta você olhar para o céu e entender que Ele é fiel, e entender que Ele fez você, o céu, a terra, o mar, e nada escapa nos vãos do teu dedo. Ele é Deus, Ele é eu sou, o grande eu sou. E como o irmão disse para mim, em tudo dai glória. Eu confesso que meus olhos encheram de lágrima, e eu falei: Senhor, que força é essa? E Deus falava assim: essa é a força que quando o meu filho está fraco, se aperfeiçoa na vida dele. Porque muitos no momento de fraqueza murmuram. E eu alegrei meu coração, porque diante da situação, a confiança em Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que nunca se abalam. Ainda que a nossa carne humana, o nosso corpo físico, demonstre estar abatido, a nossa alma, o nosso espírito tem que estar confiante em Deus. Eu falei: uau, Senhor, começo da semana, uma mensagem dessa vale para a semana inteira. Que às vezes a gente quer começar a semana já triste, cabisbaixo, e você vê que tem pessoas que estão enfermas, estão com mais motivação do que você. Porque às vezes buscamos motivações nas coisas erradas. A nossa maior motivação está lá no céu. É saber que Ele está preparando um lugar para mim e para você. É saber que Ele vai nos sustentar. Se Ele guiou seu povo, mandava o maná, tirava a água da rocha, será que Ele vai nos desamparar? Não, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras, suas promessas, está se cumprindo. Nos dias de hoje, o que mais ouve se falar é no Apocalipse. O que mais nós temos ouvido é que o mundo vai se acabar. Irmãos, se atente. O mundo pode acabar para mim ou para você hoje, num piscar de olhos. E o que nós estamos fazendo para que nós venhamos ter a eternidade com Deus? Adorando, dando bom testemunho, ide pregando o Evangelho. Não precisa ir muito longe, evangelizando os vizinhos. E é isso que é necessário para a igreja, constante oração. Não é ser juiz da situação, querer julgar a situação A, B, querer ser juiz da causa. Eu brinco com os meus filhos e falo que nós temos que ser o bombeiro no momento que tem a chama, ir com a água e apagar. E o que quer dizer ir com a água e apagar? É você olhar para uma situação e entender como Jesus tratava toda a situação ao seu redor. Por esses dias aí, eu recebi uma mensagem de uma moça que trabalhou comigo aí, e a situação ficou difícil. Eu confesso, se fosse antes eu queria receber porque me deve. Mas quando ela me mandou uma mensagem, eu falei para ela: olha, eu tenho orado pela sua vida para que Deus te abençoe, para que você possa me abençoar. E ela falou assim: nossa, eu não esperava que você me desse essa resposta. Mas isso é negar a nossa vontade. A minha vontade era receber. Mas como alegraria o Senhor se quando eu devo para alguém eu quero um tempo, então eu vou cobrar a pessoa que quer agora? Não. Eu mandei essa mensagem. Às vezes você pode até não gostar dos seus entes, dos seus parentes,
Mas você precisa negar a si mesmo. Se chegar um pouco mais, mostrar a diferença no meio do teu povo. Eu não quero participar. Lá vai estar fulano, vai estar ciclano. A sua vontade é não estar. Mas para fazer a vontade do Pai é o quê? Se Deus está falando vai, mostra que o amor reina em sua vida. Você não precisa compactuar das coisas erradas, não precisa se envolver se tem bebida, não precisa. Mas você precisa ir lá e demonstrar que você tem um carinho porque é sua família. E isso as pessoas vão ver o quê? Você dando bom testemunho. Poxa, é um aniversário, vai ter bebida. Eu me lembro do meu casamento. Mandamos convite, pedimos para todos da família não levar bebida. Exatamente quem que levou a bebida? As pessoas da família. Amém? Levou? Eu não vou obrigar para você ir embora, não. Amém? É você que vai beber, vai fazer mal para você. Fica aí. Compartilhe o momento conosco. No decorrer do casamento, os irmãos da nossa igreja começaram a fazer uma festa, uma alegria. E eu alegrava o meu coração porque era o início da minha conversão, o início de conhecer os irmãos. E o povo me jogava para cima e fazia festa. Até que chegou um momento que uma pessoa que bebia falou assim: viu, o que esse povo bebeu aí? Nem a nossa bebida deu tanta alegria assim. E eu estava no início, estava numa luta terrível para largar da bebida, deixar de lado. Eu passava perto de quem bebia, me dava vontade. Naquele dia eu entendi que eu não precisava de bebida alguma para ser feliz. Eu vi o pastor Anderson, que na época não era pastor, doido, varrido, uma alegria só por esse Deus. Eu olhava para o lado, tinha outro irmão, não conhecia um irmão, mas o irmão já estava me abraçando, me jogando para o alto, fazendo uma festa. E quando se passou os dias, eu comecei a olhar as fotos. E lá no fundo, uma mesa com bebida e o povo abatido, entristecido. Eu falei: poxa, era para ser o contrário, o povo que bebe está alegre. Que a cachibrina, ela deixa você alegre, para cima. Então eu entendi, não é necessário eu me contaminar com os manjares do mundo para alegrar o ambiente. Eu preciso demonstrar que em mim habita algo. A glória de Deus me transformou. E foi assim, passando o tempo, dando testemunho disso. Nós precisamos negar a nossa vontade. Nós precisamos dar bons testemunhos, porque o que mais tem afastado, antes do culto eu estava ouvindo uma pregação, a irmã falando, o povo de Deus estão batendo recorde em dar mau testemunho, principalmente em ficar num debate dentro da rede social. Um quer ser mais teólogo do que o outro, um quer ser melhor do que o outro. E eu confesso, irmãos, é gostoso estar aqui em cima. Aqui é mais fácil do que viver lá fora. Sabe por quê? Aqui você teme a Deus. Aqui você sabe que o Deus poderoso zela pelo local que é santo. Mas quando está fora da igreja, será que você tem esse mesmo temor? Eu vejo muitos discutindo teologia. Mas eu me pergunto, o tempo que fica na rede social trocando farpadas, pessoas estão do lado morrendo, pessoas estão partindo, e às vezes nós ficamos nessa de querer ser mais cristão do que o outro. A minha fé é maior do que a sua, a minha igreja é melhor do que a sua. Só existe um Deus, só existe um, e Ele não precisa não precisa que você fique defendendo Ele, não. Estamos perdendo tempo querendo ser juiz. Ele é o único juiz da situação. Ele sabe quando o irmão está falando uma verdade, sabe quando o outro irmão está falando uma mentira. É que muitas vezes adquirimos o conhecimento através de estudos e já nos colocamos como juiz. E não é isso o papel da igreja. O papel da igreja é orar,
O papel da igreja é amar, independente da situação. E sabe qual que é o nosso maior adversário? Nem sempre é o inimigo. Às vezes é nós mesmos, a nossa vontade. O diabo não tem poder sobre minha vida e nem sobre a sua. É eu e é você que damos liberdade para que ele entre nas pequenas brechas e faça um estrago. Mas se você se revestir da armadura, e se você mastigar a palavra e viver a palavra, ele não tem poder. Ele não tem poder aonde Deus está operando. Ele não pode fazer com que a mão de Deus venha sair. E aqui eu quero dizer para você: quantas pessoas você conhece que está no tráfico, está na prostituição, que está nas porcarias do mundo, e muitas vezes você nem olha na cara, muitas vezes você não dá nada, muitas vezes você fala: a minha oração essa pessoa não merece. Quem somos nós para saber quem merece e quem não merece? Sabe por quê? Paulo, antes da sua conversão, ele fez de tudo, irmãos. Mas veja o que a glória de Deus fez com ele. O homem que escreveu as cartas às igrejas, e em todas elas, em grande maioria, a saudação vem com uma palavra para encorajar. Mas por que ele encorajava esse povo? Porque ele passou de tudo um pouco. E esse de tudo um pouco não é simplesmente pequenas coisas. Tirou vida de pessoas. E às vezes a gente olha para as pessoas que estão na rua e nem sequer nós lembramos de falar: Senhor, guarda a vida. Temos que lembrar que quando Deus tem obra, Ele levanta lá do charque de lodo, tira lá do fundo do abismo e coloca em local de destaque. Paulo foi um homem diante de Deus que depois da sua conversão deve ter agradado tanto a Deus. Mas ele reconhecia, sabe por quê? De tudo que ele fez, Deus não deu as costas para ele. Por isso ele se alimentava da glória de Deus. Ele buscava a presença de Deus intensamente. Até mesmo na prisão, a cada momento, a cada dificuldade. Ele sabia que ele poderia estar fraco fisicamente, mas a glória de Deus mantinha ele em pé, sustentava ele. E nesta noite eu quero te dizer que o que te sustenta e o que me sustenta é a glória de Deus. Se não fosse a glória de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a glória de Deus, eu não chegaria aos 36 anos. Se não fosse a glória de Deus, o teu filho, a tua filha não estaria vivo. O teu relacionamento não estaria restaurado. Se não fosse a glória de Deus, hoje a tua casa não seria casa. O teu lar não seria morada do Espírito Santo, aonde Deus se agrada. Mas isso tudo é a glória de Deus, é o que ela faz conosco. Aqui no versículo 10, Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz assim: deste modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais, pedindo a Deus que vocês se tornem fortes, como toda a força que vem da glória e do poder dele.
para que possa suportar tudo com paciência. Tremendo. Um homem no cárcere já imaginando as consequências, mas com uma fé inabalável, orando pelos irmãos, direcionando os irmãos, com uma visão na eternidade. E eu quero te perguntar, qual é a visão que você tem buscado? Você tem focado na eternidade? Tem parado para pensar sobre o que Deus tem preparado para nós? Se nós tivermos paciência, se nós ficarmos firmes, inabaláveis na presença de Deus, se nós não pensar em colocar o pé no mundo para depois voltar, mas se você manter uma direção, aquele que morreu de braços abertos, ressuscitou de braços abertos, vive de braços abertos para mim e para você. Essa é a certeza. Eu amo quando Paulo fala: combati um bom combate, guardei a minha fé. Oh Deus. Por esses dias eu falei da senhora, combater um bom combate. É necessário que nós venhamos combater este combate a cada dia e ter a certeza, porque Deus, ele não opera na dúvida. Por isso eu quero dizer para você, tenha paciência, descansa no Senhor, não se desespere, porque Ele é Deus. Se a enfermidade tocou, Ele é Deus para curar e para manter imune. Se faltou, Ele é Deus para enviar o maná. Se está no cárcere, Ele está guardando para que o inimigo não venha tocar. Mas tenha paciência, orando em Deus, buscando a Deus, se alegrando, porque é isso que Deus espera de nós. Acabou o louvor e eu te pergunto, o que aconteceu de repente na sua vida? Quero dizer para você que o de repente para você não é de repente para Deus. Sabe por quê? Deus, ele nunca vai ser pego de surpresa. Deus, ele não erra. Deus, ele não é ruim de matemática. O tempo dele é preciso. Para você é de repente, mas para Deus está no tempo certo para todas as coisas acontecer. Basta você crer. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a terra. É isso que a nossa terra está precisando, que Deus trabalhe nela. É isso. Eu quero finalizar aqui com um versículo e depois nós vamos orar pelos pedidos de orações. Romanos, capítulo 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Trabalhar junto quer dizer, Deus já fez a parte dele. Falta eu fazer a minha parte e você fazer a sua. Amém?